E aí, gente, era nem Science aqui. Essa é a aula 25, que é a parte 2 sobre o mercado global de agricultura. A gente vai entender também as causas do porquê o aumento de produção cresceu tanto desde o século XVIII, né? Metade do século XVIII pra frente. Aprendi esse tema também num curso do Coursera com relação à história. E o professor, ele deu essas... Eu adicionei algumas outras, mas ele deu essas principais razões do porquê o aumento de produção. Primeiro, Revolução Marítima, Portugal, Holanda e outros países da Europa, além da descoberta do Novo Mundo através dela, chegarem às Índias e coisas do tipo, que aumentou, depois da Oceania, né, que aumentou a disponibilidade futura com relação a migrações populacionais e aumento populacional, mas também a capacidade de produção futura da agricultura mundial. A Revolução Industrial da Inglaterra foi uma revolução tecnológica que mudou, assim, a forma que escala de produção foi feita. E isso que gerou aumento de produção é a mesma coisa que, por exemplo, a produção de livros. Porque a produção de livros aumentou depois do início do século XVI. Por causa da invenção da impressora lá de Gutenberg. Sem aquela invenção, era estável, porque era tudo feito à mão, né? Era estável com relação à quantidade de escribas que copiavam os livros à mão, que era tudo feito à mão. Então, é óbvio que a primeira e segunda revolução industrial que gerou esse crescimento de produção, mas não só isso. Uma revolução também científica na área da genética, química, biologia molecular, permitiu que, por exemplo, coisas como nitrogênio fosse usado na agricultura. Coisas na biologia, que, por exemplo, tipos de baratas fixam nitrogênio no solo que as plantas são plantadas. E essa fixação de nitrogênio ela é importante para a produção ser boa. Então, é uma coisa de biologia molecular, e ecologia e biologia. Então, todos esses avanços nesse tema possibilitaram essas questões. E esses avanços vieram da Europa no século XVIII para frente, principalmente. Lavoisier, você vai ver pessoas como Gauss e Legendre na matemática, que vai ser a revolução posterior. A teoria dos números, né? Que todo mundo pensava que era inútil para a ciência da computação. Então você não poderia estar assistindo esse vídeo, você não poderia jogar seu joguinho online sem a teoria dos números fosse inventada anteriormente, fosse a base que foi utilizado para ciência da computação. Então, esses avanços, por exemplo, da internet, coisas do tipo, vêm também de coisas com relação ao avanço na ciência, na matemática, na física. Sem a descoberta lá da causa do efeito fotoelétrico de Einstein, você não teria, e a vinda da física quântica, você não teria computador. Não teria um conhecimento suficiente para fazer transistores sem isso. Então você vê que coisas que aparentemente são só avanços para o ego, cientistas, na verdade, pelo contrário, são avanços que fizeram a vida atual possível. Então, se você só tem o seu Apple na sua mão hoje, por causa da teoria dos números que o Legendre e o Gauss pensavam que era inútil. Eles pensavam que era inútil, que era só equações matemáticas sem fim. Mas tudo tem uma aplicação. É alguém achar, né? Uma revolução política, né? Fim do mercantilismo, que era uma economia focada no rei. Fim das monarquias em diversos países colonizados, né? E, principalmente, além de uma revolução na agricultura, o ideal capitalista, né? Então você pode chorar para espernear, mas a prosperidade atual, a gente pode medir a prosperidade também na questão de quantidade de calorias consumidas por dia, número de população crescendo. Todas essas coisas vieram através do ideal capitalista. Ponto. Não teve outra causa. Aí a gente tem a descoberta do novo mundo, né? Algo que também aumentou a inflação no ouro e prata, temporariamente. E também permitiu que mais terras de cultivo fossem encontradas, porque, convenhamos, né? Se não tivessem descobrido o novo mundo, a população também seria menor atualmente. Porque grande parte da população mundial está nas Américas. E, obviamente, o que é produzido de comida nas Américas é exportado para a Índia, para a China e outros países que cresceram em população também.
porque eles podem importar agora coisas que eles não conseguiriam produzir eles mesmos com a mesma eficiência, né? Questão de vantagem comparativa de países, né? A descoberta do Novo Mundo aí também o outro foi do Dom Pedro, né? Brasil. E o Colombo lá na América do Norte. Então a gente tem o crescimento populacional mundial aqui. E você vê que é idêntico ao Paulo de Roque que eu falei anteriormente. Que eu me leio citando no livro dele, né? Esse crescimento de PIB per capita, ele é literalmente idêntico, análogo ao crescimento populacional. E não é o crescimento populacional, como eu disse, que mudou isso. Não é coincidência que foi quando aumentou a produção que aumentou a população, né? Então, diferente do que Malthus cria, é a produção que aumenta a população e normalmente ela cresce de forma uniforme conforme essa produção. Uniforme é uma palavra extremamente generalista, né? Mas eu tô usando aqui só pra falar alguma coisa. No gerais. Aí desde 1400 pra frente. Então começou aí no começo do 1750, antes do fim do século XIX, começou esse crescimento por causa das revoluções que eu falei anteriormente. Tem uma revolução militar também, que é citada pelo professor que eu citei anteriormente. Aqui o crescimento populacional desde 1833, é um pouquinho posterior. E aí, é a relação em PIB, geral, não per capita. O crescimento de PIB também é análogo. Obviamente você tem também aqui em 1833 uma estagnação que tem um aumento, mas ele começa em 1900. Que é exatamente mais ou menos quando o PIB começa a crescer. E esse boom aqui veio de revoluções tecnológicas, né, no conhecimento, em relação a também habilidades de escalar negócios e agricultura e outros setores, que permitem tanto um salário maior per capita em vários setores que foram criados, aumento na educação também, fez com que empresas do mais alto padrão tivesse uma população de cientistas, de pesquisadores, de trabalho qualificado, que gerou esse aumento na produção. Países que agora estão mais globalizados, já tem uma comunicação entre eles maior, negócios feitos entre eles internacionalmente de forma mais elevada, né? E aí, eu queria falar agora sobre o produto final do que a gente tem hoje. Em parte foi a causa também desse aumento de produção, né? Então a gente, por exemplo, tem alguns tipos de adubo aqui, de nitrato de amônio. Aqui no caso, por exemplo, de nitrogênio. Nitrogênio é uma das coisas mais importantes inicialmente para o crescimento na agricultura. Que é essa questão de fixar nitrogênio aí com relação ao crescimento das plantas. Então, fertilizantes foram essenciais. Então, é a indústria química que produz eles de uma qualidade melhor e mais eficiente. Então, obviamente, o crescimento da química em si, o que também, com relação à química, né? Que é a explicação do modelo atômico por Bohr, que ele dá aula lá na palestra do Nobel dele, que ele ganhou com relação a essa explicação. Cara, foi essencial nisso daqui. Basicamente, se você não entende como o átomo funciona, você não entende as várias questões relacionadas a estruturas químicas que vão ser essenciais industrialmente para fazer esses produtos darem certo, que a gente tem hoje. Fertilizantes de nitrato de amônio, coisa do tipo, né? E não só de outros, também porque é nitrogênio, potássio e cálcio que é importante nesse tema. Cálcio, tô tentando lembrar de cor. Magnésio, enfim. Você tem que estudar a terra e tentar, às vezes, colocar os nutrientes que nela falta, né? E questões que estão relacionadas a descanso de terra, né? Também, mas eu não sei muito desse tema com relação ao descanso da terra. Fertilizante de potássio. Então, nitrato de potássio, coisas do tipo. Fertilizante com cloreto de potássio. E uma coisa, eu não tô colocando aqui, mas eu escrevi um livro, O Princípio Econômico, volume 3, sobre a lei de bases do Milley. Uma parte foi sobre esse tema, né? E, na verdade, acho que foi uma parte sobre The Walking Dead. Eu tava falando sobre The Walking Dead. Aí eu falei sobre essa questão de cultivo. O que é necessário para o cultivo no apocalipse zumbi, né? Que as pessoas agora têm que cultivar elas mesmas, né? Aí, no caso, elas tinham que entender
ir naquelas áreas que tem as casas que foram abandonadas, coisa do tipo. Lojas, mercados que foram abandonados. Pra pegar esse tipo de coisa pra usar pra cultivo, né? Que o Rick, na temporada da prisão, começa a cultivar, criar porco, enfim. Alexandria também, enfim. O potássio também é muito importante nesse contexto. E você tem uma lista para cada tipo de plantio, a porcentagem de cada tipo desses produtos, fertilizantes, agrotóxicos, coisa do tipo, a porcentagem para cada tipo de plantação em diferentes contextos. Então você tem que ter um estudo também com relação a isso. Então, para café, algodão, tudo é uma coisa diferente. Fósforo líquido, adubo foliar, tem como você também fazer adubo próprio e feno próprio também. Não precisa só importar. Mas quanto mais a escala é grande, é melhor você importar, porque além do que você faz você mesmo, né? O seu próprio gado. Aqui, fósforo protegido, fósforo natural, fosfato de monopotássio, monopotássico, na verdade. Fertilizante de sulfato de amônio também é importante. Então, amônio também é relevante. Não é amônia, é amônio. Nitrato de amônio também. Então, a que difere o primeiro fator, que aqui é com nitrato, né? Que é diferente do sulfato, obviamente. É outra colisão química heterogênea. Sulfato de amônio, macronutrientes, então magnésio, ferro, vários tipos de nutrientes que são importantes para plantas também. Então, além do nitrogênio, potássio, cálcio, tem que lembrar se é cálcio. Você tem esses macronutrientes que já aumentam ainda quanto aquela terra vai ser produtiva. Obviamente, você gasta mais, você tem mais hectares para plantio. Tem que entender como gerar o custo-benefício com relação a esse tipo de investimento. Por exemplo, aqui tem 25 quilos. Mas quanto que você vai ter que precisar para uma terra maior, né? Tem um cultivo de fazendas menores, pequenos agricultores que a gente vai ver também. Mas também os de grandes agricultores, né? Que aí é uma coisa mais industrial, né? Só que você importa também, não vai produzir tudo, que é burrice. Fertilizante com cloreto de cálcio, nitrato de cálcio, sulfato de magnésio. Magnésio também é importante para agricultura. De novo, você coloca quantidades diferentes para diversos tipos de plantio. Mas tem que ver uma tabela com relação a isso. Como que você analisa o solo? Tem sensores que são usados para analisar a composição do solo. Várias questões com relação à temperatura, umidade, pH, que é importante para as plantas também. E também, quimicamente, o que tem nesse solo, né? Também é relevante. Até por aplicativo tem como você fazer isso daí, né? Para analisar questões com relação aos nutrientes dentro desse solo, né? Então, dá pra ver até os preços aí, esses preços são recentes. Herbicidas, né? Para pragas e coisas do tipo. E você tem mudanças em proteínas, até no DNA da planta, para você fazer ela ser resistente a herbicidas. Herbicidas não, a pragas e agrotóxicos, para você não tirar a qualidade e também nutrição da planta, né? E tem testes que são feitos para ver se a planta, depois dessas mudanças, né, pode ser consumida sem problemas, né? Embora tem que ver no longo prazo isso aí. Aí diversos herbicidas também, eu não coloquei o preço. Tem também questões com relação à composição do solo, né? Eu não vou falar muito sobre esse tema de geologia. Eu lembro que eu fiz um curso recentemente sobre geografia bíblica, né? Que a professora falou muito sobre geologia. Os principais tipos de formações de solo. Esses que são melhores para cultivo, né? Então tem tipos de solo que não tem como fazer cultivo. E outros que são terrarosa, né? É um tipo de solo, por exemplo, que é bom em certos contextos. Então tem tipos de solo diferentes. Aqui, por exemplo, a camada com uma formação rochosa, diversos tipos de estruturas aqui, o subsolo e o solo do topo, e a camada orgânica aqui. Então, às vezes você tem que ter retroescavadeiras, coisas do tipo, para você conseguir compor o seu solo de uma forma mais
eficiente pro tipo de cultivo que você quer entender, né? Eu não vou falar muito sobre geologia aqui, mas basicamente aqui são um exemplo de rochas sedimentárias, na formação delas, rochas metamórficas, e essa, não sei, ígneas eu acho que é o nome, que tem essa questão aqui com relação, por exemplo, a vulcões, e a forma que a passagem, né, o flow de informação com relação no contexto da camada da Terra, né, no manto, de como uma parte líquida, né, uma parte mais profunda, né, gera essas mudanças no solo, com o movimento contínuo das placas tectônicas e coisas do tipo. Grande parte da estrutura da Terra, né, suas camadas, né, ela é líquida, né, no contexto de, aqui tá falando de magma, né, tem várias estruturas com relação à movimentação dessa própria estrutura da Terra, né, o que cria oportunidade de regiões com gás natural, que ficou o gás natural preso ali, petróleo, coisa do tipo. No caso, esse tipo de estudo geológico também é relevante para a agricultura, né? Então aqui tem questões com relação à posição da Terra, com relação a pH, a magnésio, a ferro, enfim, diversos tipos de... Aqui é um exemplo de um estudo de composição específico desse artigo aqui de baixo. Você tem que entender essas coisas para você entender o que falta na sua Terra, né? Aqui a gente vai para GMOs, né? São organismos mudados com um fim de atingir um certo fenótipo, né? O que é fenótipo na biologia molecular? Então, por exemplo, eu tenho uvas sem sementes. Então, a uva que se come sem semente, ela teve uma mudança numa proteína específica, tem o nome certinho, que faz ela não ter mais o fenótipo em relação a ter a semente dentro dela. Aí você come sem semente. E você pode aplicar isso não só para tirar sementes, o fenótipo com relação a isso. Isso sem alterar a qualidade e valor nutricional do alimento, né? Então, para quem... Eu não tô colocando aqui mais tanto sobre genética, biologia molecular aqui, mas basicamente uma proteína, ela é sintetizada de informação do DNA, que ele tem uma forma de algorítmica, né? Da forma que ele funciona, para transmitir essa informação em que forma de translação e coisa do tipo, né? Em relação a RNA mensageiro e coisa do tipo, em que você dá informação do DNA fixo, né? Você tem a formação da proteína, da estrutura proteica, e no fim você tem a expressão fenótipica, né? Então o fenótipo, ele vem de uma expressão proteica que é feita com base no DNA, que tem toda uma forma de transcrição em relação a isso. Você corta isso na uva e aí ela não tem semente. Pode fazer isso também para diversos tipos de alimentos serem imunes a agrotóxicos, a pragas, a terem características que talvez não sejam tão interessantes. Então é uma mudança na estrutura do alimento, né? O Brasil, por exemplo, está bem forte nisso, Estados Unidos, China. Esse é um artigo simples com relação a esse tema, que vai falar, por exemplo, com relação a crescimento industrial e total de hectares usados para plantio. Crescimento, né? Crescimento de fazendeiras ao longo do tempo. Desde 1996. Até em países em desenvolvimento, né? Basicamente, você tem algumas formas de você fazer isso, né? O que eu acho mais interessante é interferência com RNA. Então aqui, fazendo genes específicos do RNA com RNA, né? Genes específicos que têm uma expressão proteica e fenótipica específica, como por exemplo no caso da uva de ter semente.
você anular isso. Você simplesmente modificar esse material genético para ele ficar anulado. Porque no espectro de DNA de qualquer ser vivo, qualquer organismo no caso, você tem DNA que, entre aspas, é chamado de junk DNA, que basicamente não tem uma expressão consistente, e outros que tem expressão que você sabe, você consegue ver as cadeias de nucleotídeos que tem uma expressão específica proteica. E se tiver ali, vai, por exemplo, gerar semente na uva. Então você desliga isso. Aqui, por exemplo, com relação a recombinantes de DNA, a expor sementes da radiação, que é a mutagênese. E também a forma que você... Aqui Darwin fala bastante sobre esse tema aqui. Com relação a você mudar a forma que as plantas são cultivadas. De cultivar, por exemplo, plantas conjuntamente. Eu vi um artigo, eu falei num vídeo do canal com relação à agricultura em Marte. Esse vídeo tá no canal, só você ir nos vídeos para baixo. De usar formas diferentes de cultivo com outras plantas conjuntamente que fazem ela crescer no regolite, né? Que é um tipo de terra específica, né? Então, é bem interessante. Que, por exemplo, no caso, mudanças no genoma causadas pelo efeito radiação. Só que radiação na comida pode dar merda, né? Então, essa interferência com o RNA é melhor. E principalmente, recentemente, você usar CRISPR-Cas9, que a gente vai ver. Então, você tem uma forma de mudar o gene, que é uma expressão proteica. Então, você altera uma proteína específica. Tem um fenótipo que você quer tirar. Ou inserir um novo gene, no caso, fazer uma nova proteína. Então, você pode mudar características da planta, uma expressão fenótica específica, ou da semente. Então, na semente você já muda para quando ela crescer, ela não tem aquela expressão específica, mas é uma cadeia de DNA específica que você quer mudar. E tem formas de fazer isso. Então, aqui é outra imagem que tem a ver com o que eu mostrei anteriormente, né? O breeding aqui, tradicional, é de você cultivar plantas em conjunto umas com as outras, com certas características específicas, né? Então, aqui no caso, um gene é inserido com outro material genético. Só que tá falando que não é tão fácil de testar, né? Porque não tem nem é regulado, porque você pode... Não consegue testar o que pode acontecer por isso. A parte de usar radiação também você não consegue testar o que isso pode causar, né? Na parte de interferência com o RNA, né? Que vai mudar a expressão proteica, né? É regulável, né? Tem alguns produtos já regulados assim. Em tomates, por exemplo. Em outros tipos de verduras e legumes. Aqui inserindo genes, DNA recombinantes e edição de genética, né? Que é o nosso foco aqui. E, por exemplo, com o CRISPR-Cas9, que ganhou o prêmio Nobel recentemente, acho que há 2 anos atrás, em que você altera parte do material genético, tem uma função específica, você pode adicionar características específicas a um organismo, né? Então, esse site aqui, que está aqui embaixo, a referência, você tem como ver as mudanças ao redor do mundo com relação à aprovação nesse tema. Eu vou pôr alguns, mas você pode ver depois você mesmo. Por exemplo, soja mais facilmente digerível aqui no Brasil. A pesquisa agropecuária da Embrapa usou o CRISPR, relacionado à edição genética, para desativar alguns fatores antinutricionais para facilitar a pesca de certos animais. Então, o foco aqui é para pesca, especificamente. Milho aprovado com amido extra. Então, milho desenvolvido usando o CRISPR-Cas9, então edição genética para ter uma concentração aumentada de amilopectina, um dos 2 tipos de amido encontrados no milho. Outro, pesquisa de cana-de-açúcar melhorada para etanol. Então a Embrapa usou o CRISPR para desenvolver 2 tipos de cana-de-açúcar, um com paredes celulares mais digeríveis e outro com aumento de sacarose. Então você quer uma expressão fenótipica diferente, porque
uma parede celular mais digerível, segundo o que eles estão falando. Isso funciona ou não, né? Não sei. E o aumento de sacarose é uma expressão fenótica que eles querem que tenha. Contra aqui questões bacterianas, né? O arroz, que é o Bacterial Blight, que é uma doença específica no arroz, causada pelo Xanthomonas oryzae, que afeta arroz, né? Então, a colaboração global de pesquisadores se concentrou no uso de edição do genoma para melhorar a resistência do arroz a doenças bacterianas, o que reduz a produção de arroz na Ásia e na África. Então, para reduzir esse problema em produção causado pela bactéria, eles basicamente fazem editar o genoma com o fim de resistir ao organismo, né? Eles têm que estudar o organismo também para saber, por exemplo, qual é a forma de infiltração no arroz que ele usa para causar doença. E vamos supor, por causa do Covid, por exemplo, ele tinha uma forma específica de se alinhar, acho que é ACE2, né? Na parte que ele tinha que grudar para como se fosse girar a chave para entrar no ser humano. E aqui no caso você quer fazer isso, você quer impedir que entre no arroz, né? Esse é o Bacterial Blight na prática, né? Esse negócio aqui, que é chamado de doença de arroz, se você quer impedir isso. Tomate tolerante a calor, né? A Universidade Agrícola da China usou o CRISPR para desenvolver tomates que podem suportar mais estresse térmico, né? E você tem plantas que sobrevivem mais a calor, que crescem até em desertos como cactos, ou a regiões frias. Então, creio que isso é possível. Como funciona o CRISPR-Cas9, né? Esse aqui é da própria palestra da Jennifer Doudna, que foi uma das ganhadoras do Prêmio Nobel de Química. Não sei se foi 2022 ou 2023. Como que funciona? O exemplo que eu vi na palestra dela era o Streptococcus, né? Que é um organismo específico, mas creio que também ele tem em mente isso daqui. Então o que é isso? O foco original dela foi conseguir usar a parte do Streptococcus para conseguir cortar parte do DNA que você quer e inserir uma nova. Então você tem aqui o DNA viral do Streptococcus, por exemplo, um organismo específico. E aí você tem o array aqui, CRISPR, né? Que vai ser o que você quer usar em uma certa seção do DNA para você retirar isso, porque o DNA ele é um fixo, né? E aí você quer retirar uma parte e colocar outra. E, com fins de ter uma expressão proteica diferente. Nesse caso, uma interferência nesse contexto, né? E na forma de translação do DNA, enfim, você quer que seja realizado proteicamente, seja outra coisa. Então, você tem aqui uma parte de adaptação, de expressão e de interferência com relação a esse DNA viral, que vai ser usado para fazer esse corte, né? E no fim, você quer que tenha a expressão proteica que você deseja, né? Que na parte do RNA, que você crie no geral um ambiente em que você consiga ter seções alteradas ali com relação a ele. Bom, aqui, por exemplo, vai falar que a imagem acima mostra 3 passos do CRISPR adquirindo imunidade, que inclui adaptação, expressão e interferência. Essa pesquisa no meu laboratório com o número de meus outros estudantes e blá blá blá, nós começamos a identificar isso em particular, né? Bom, a interferência envolve uma detecção de RNA guiada pelo do DNA viral. E você tem aqui o corte sendo realizado, né? Desse Cas9, por isso que se chama Cas9, né? Então o DNA, o RNA em si e o DNA de transcrição. Aqui é o DNA em si e você quer que modificar essa estrutura. É incrível como isso é feito, né? Mas inicialmente lembra que o que é usado como base é um DNA viral, especificamente do Streptococcus, por exemplo.
Então aqui é uma coisa que é importante citar também, né? Que do Edelman, né? Em 1900 de bolinha, com um paper sobre molecular computing que eu já falei sobre no canal, o DNA em si funciona como uma máquina de Turing. Então é basicamente um sistema de programação. Então, quando eu falar de programming aqui, a gente pode sim considerar que, em certos aspectos, tem o sistema de transcrição do DNA e a forma que proteínas são realizadas é basicamente programação molecular. Então você tem aqui o que chama de linker loop e um RNA singular. Então, lembra que o DNA tem dupla hélice, mas tem aqui na parte de transcrição você tem um RNA singular que é envolvido nessa parte. E junto com o Cas9, o foco é construir, nesse contexto do sistema, reconstruir, né? Você quer criar uma mudança no padrão genético de uma seção do DNA, né? Então, este RNA de guia único pode então ser usado para programar o Cas9, direcionando para clivar, né, essa união de DNA de fita dupla em uma sequência desejada, né? Você quer mudar. A presença de uma sequência PAN adjacente à sequência alvo do DNA ativa o Cas9, criado por RNA, para clivar o alvo, né? Então, na prática, você tem a sequência de DNA que você quer cortar, tudo com relação a Streptococcus, né, com aquele organismo anterior que deu essa ideia. O DNA que vai ser adicionado, a sequência que foi cortada e a sequência que foi inserida. Então, basicamente, isso aqui é biologia sintética. Você pode editar material genético de plantas. Obviamente, não esquece seres humanos, esquece esse tipo de coisa, seria meio terrível. Mas em plantas isso já pode ser feito, né? Já está sendo feito. Então, aqui é a forma tridimensional. Sistemas moleculares têm formas tridimensionais, né? As estruturas proteicas, né? Basicamente você tem o RNA aqui, o DNA, o Cas9, e você quer fazer essa junção, né? Todo um sistema aqui, na forma que a transcrição é feita, que você vai conseguir mudar a estrutura anterior, a sequência. Porque o que importa no DNA é a sequência. Todos os organismos têm DNA, mas, por exemplo, por que quando um leão se reproduz com uma leoa, né, gera um leãozinho? É a transmissão genética que é realizada que gera isso, mas com base no DNA deles. Questões fenótipicas com relação à reprodução. Mas é a sequência de DNA que define as coisas dos seres vivos, né, conforme Deus criou. Então você tem aqui a forma que o Cas9 acha o processo ali. Então a colisão randômica, a procura por essa parte que é citada aqui, que é a sequência PAN. E aí, no caso, depois desse reconhecimento, a formação de loop que vai gerar esse sistema para poder ter essa mudança, né? Então vai dizer também, entre aspas, né? Você pode ver que nossos dados sugerem que quando a proteína Cas9 com seu RNA guia interage com o DNA, ela começa a separar as duas fitas da dupla hélice. Isso permite que a proteína determine se existe uma sequência complementar para se ligar ao RNA CRISPR. Então, aqui é a forma como essa que é reestruturada, né? Que não é só você pôr uma sequência ali e acabou. É a forma que essa coisa é estruturada para que tanto o RNA quanto o CRISPR, tanto o CRISPR quanto o Cas9, né? Que são duas coisas, permitam essa junção posterior a novas sequências. Esse é o crescimento de alimentos que têm sido modificados, né, geneticamente, o que é uma coisa boa, porque qual é o foco disso? É produzir mais. E com o crescimento populacional atual, você quer que a produção aumente. Que a demanda, obviamente, como eu disse anteriormente, a produção que gera o crescimento populacional. Mas a taxa de natalidade está diminuindo ao longo dos anos, né? E alterar politicamente isso, dinâmicas populacionais, é um erro. Mas o ponto é que, no geral,
há um crescimento por hectare, em milhões de hectares de plantação com relação a esse tema. Aí você tem a área de plantio global e o que as áreas de porcentagem que está sendo adotado como no algodão, soja, milho, canola, beterraba, alfafa, cana-de-açúcar, plantas de ovos, arroz, trigo. Isso tem sido usado mais para algodão, por exemplo, e soja. Então você consegue ter até conseguir produzir os mesmos frutos, né? Em diferentes épocas em todas as épocas do ano. Enfim, questões de ciclos circadianos que eu não tô falando aqui, mas com tudo isso você consegue mudar muita coisa. As aprovações de GMOs, né? Na área do milho, 49%, porque isso tem que ser aprovado pelo governo, né? O governo tem FDA, por exemplo, nos Estados Unidos, a Anvisa no Brasil, eles aprovam se a comida é boa para consumo ou não. Eu creio que é complexo você dizer que mudança genética um organismo como esse talvez não dê problema no futuro, dependendo do que é. Então, tem que ter forma de provar isso. A gente viu que com relação à segurança em idades anteriores, né? Então é óbvio que colocar radiação na planta não é uma coisa que provavelmente vai gerar uma coisa boa, né? Mas no fim, se você tem uma segurança de conseguir saber se isso daqui é próprio para consumo humano, e não altera o consumo, então tem que investir mesmo nisso, né? Aqui, por exemplo, em milho, em soja, algodão, canola, pela China, a União Europeia já tem bastante adoção disso, a Argentina, enfim. Coisas como resistência a insetos, 9% do mercado, tolerância a herbicidas, 16%. Duas coisas, insetos, que afetam a produção. Isso em toda a história foi um problema. Herbicidas que afetam a produção. Qualidade, resistência a doenças, estresse abiótico, outras coisas que eu não sei, e questões fenópticas complexas que querem ser alteradas, né? Então, você quer tirar a uva da semente. Eu prefiro uva sem semente. Eu não como uva com semente porque eu acho ruim. Sempre achei ruim. Então, pra mim, o GMO pra mim é uma coisa extremamente boa. Eu vou comer melancia sem semente. Pra mim o negócio é semente. Obviamente, resistir a insetos, herbicidas é bom pra fazenda, né? Tem que ter um controle, sim, de qualidade. Mas se você entende quimicamente, biologicamente, que isso não altera pro ser humano, então é só benefícios. Eu não entendo porque tem sites que falam, notícias, né, na mídia que falam contra organismos modificados geneticamente, sendo que é isso que basicamente baixa o custo com relação à produção. Você tem uma maior produção e gera mais eficiência, que no geral diminui os preços, né? É uma coisa boa, uma coisa que traz prosperidade sim para as nações. Então, por exemplo, não tava aqui falando de proteínas específicas, mas por exemplo, com relação a esse artigo aqui embaixo, a produção de milho, resistência a insetos específicos, no caso de milho, no tomate, aumento de antocianina no fruto, milho, resistência a uma minhoca específica que afeta milho, e aqui também propriedades combinadas de glufosinato, tolerância a isso e também a certos tipos de minhocas que afetam a plantação, né? Tolerância a glufosinato, a dicamba, a peste, essa lepidoptera, por exemplo, é uma coisa importante no caso do milho. Outras tolerâncias aqui, a glifosato, herbicidas, lepidoptera, enfim, a coisas com relação ao cultivo ou a doenças uma coisa importante. Plantas pegam doenças, cara, e elas passam doenças entre si, tem epidemias que ocorrem numa plantação. Você pode eliminar isso direto, né? Tem também como você usar drones, inteligência artificial, que no caso nem é uma coisa antiga nesse tema. Tem artigos inúmeros com relação à inteligência artificial para
visão computacional para achar plantas, como exemplo com isso. Uma maçã, por exemplo, que está doente. Consegue detectar usando drones, percorrem a fazenda vendo isso, ou sistemas robotizados. Isso nem é difícil fazer, sinceramente. E nem é tão caro, por incrível que pareça. Ok. Bom, vamos para outro tema aqui com relação a gasto de comida por pessoa. De 2018 para 2022. Então esses dados são de 2018 para 2022. E você vê... É bem recente, né? Mas você vê aqui diferenças com relação a certos países. Em dólares. Você vê aqui, por exemplo, na Índia, que é abaixo de $500. No Brasil também, perto com a África do Sul, Nigéria e China, é um pouco mais baixo do que a gente vê, por exemplo, na Austrália e nos Estados Unidos. E olha que nos Estados Unidos as coisas são mais baratas com relação ao salário. Só que, como eles ganham em dólar lá, então eu creio que tem que ter um ajuste de câmbio. Vamos supor que já tá com ajuste de câmbio. Aí eu creio que seria interessante. Que não tá ajustado a inflação e diferença de custo de vida de cada país, por exemplo. Mas esse dado é um pouquinho ruim. Se não tem um ajuste, talvez, de taxa de câmbio, tá em dólares. Poder de compra, de inflação e coisas como o custo de vida, mas tudo bem. Eu creio que o Brasil gasta bastante comida também. Sempre gráficos, você tem que também ver os dados que estão associados, né? Aqui é o custo da caloria suficiente para sobrevivência de um país com relação ao gasto médio. Então você tem aqui o Malawi, Gana, Indonésia, Brasil. Então, para você ter o suficiente para sobrevivência, maior porcentagem, quer dizer que o custo é maior, né? O poder de compra de comida é menor. Eu, por exemplo, a França lá embaixo, a Austrália, países mais ricos, né? Custo de dietas saudáveis, né? Japão, um pouquinho mais alto, $6 aqui, no caso, tem que ver quais tipos de dados aqui, porque nesse caso é ajustado para inflação e diferenças de custo de vida. Então, Japão, Indonésia, Brasil. Então, o Japão lá é mais caro. É mais caro também, por exemplo, você compra um abacaxi. Não tem abacaxi no Japão. Você vê animes, por exemplo, que você mostra um abacaxi no anime, é basicamente como se fosse uma pedra do poder lá as pedras do infinito lá do Vingadores. Eles importam tudo, né? Óbvio que comer diversos tipos de frutos, né, lá é muito caro. Diferente de ser em áreas do Nordeste, né? Maranhão e coisa do tipo. Você pega o fruto do pé, do cacho, de graça. Regiões que você. Tem tanta árvore com coco em regiões ali que você basicamente vai lá e pega de graça. De tanta abundância, né? Aqui na Indonésia, no Brasil. África do Sul, você pode também ajudar coisas com relação a impostos, relações de produção, preços de importação, tarifas. Tem várias coisas que podem ajustar isso aqui. Mas o ponto de vista principal, a razão do Japão, eu sei que eles importam a maioria das coisas. Agora o Brasil não deveria ser tão caro, talvez. Mas, enfim. Tem que ver também os tipos de comidas que é usado aqui. Custo diário de comida para uma dieta saudável. Então, por exemplo, tipo de carne, comida que vem de animais, né? Carne, frango, coisa do tipo. Óleos e gordura, frutas, vegetais e legumes, né? Pelas cores aqui. Ou cereais também. Então você vê aqui o custo no Japão, no Brasil, custo médio e no mundo, né? Você vê que o do Brasil ele é acima do mundo para quase todos os parâmetros aqui, não para vegetais e para derivados de animais, né? Você vê que o custo do Brasil é bem alto, principalmente porque o imposto no Brasil é sobre consumo também. O Japão é questão de importação, talvez, principalmente. Eles importam muita comida, eles exportam muitas coisas. Nos Estados Unidos você vê que o custo é mais baixo. E aqui é ajustado pela inflação e diferença de custo de vida, né? Então você tem dados que são bem acurados no geral. Então você vê que o custo de alimentação é maior. E depende também da época. No
com relação à inflação e coisa do tipo. A inflação pode gerar aumento no índice de preços de consumo, né? Porcentagem de gasto com comida por salário nos Estados Unidos. Então, no geral, comida consumida em casa e fora de casa. E você vê um declínio com relação a o quanto uma família tem que gastar de porcentagem do salário em comida. Isso é um gráfico importante, porque quanto mais num país a porcentagem gasta em comida é maior, no caso, a comida consumida em casa comum, você compra no mercado, mas quer dizer que, por exemplo, uma família que tem um salário mínimo num certo país, pode ser no Brasil, e vamos supor que tenha 10 filhos. Obviamente, a porcentagem de gasto com comida vai ser maior do que uma família que é só um casal sem filhos, por exemplo, ou com um filho. Então, é uma questão de crescimento, assim, esse declínio. E estabilização depois, né? E você vê que o consumo fora de casa aumenta num país desenvolvido, né? Aumenta um pouco aqui. E esse aumento, quando você tem salário disponível, você vai mais a restaurantes, você vai mais a cinema e coisa do tipo, você vai a diversos tipos de locais com mais frequência do que alguém que, de repente, tem uma porcentagem maior de salário gasto com comida. Por razões óbvias. Aqui são indicadores de anomalias de preço de comida. Aí você pode fazer relações de inflação e coisas do tipo. É um gráfico bem assim, doido, né? Mas eles adicionam dados com relação à inflação. Então, a inflação afeta muito o mercado de preços de consumo, de índice, né, de preços de consumo. População que não pode ter acesso a uma dieta, né? Um repertório de comida suficiente, né? Em 2021. Malawi, Níger, Mali, Índia, Nepal, Indonésia. O Brasil está um pouco abaixo do mundo. Você vê que a China estaria um pouco mais abaixo também. E países mais desenvolvidos ainda, como o Reino Unido e Estados Unidos, estão bem abaixo. Então, no caso, quanto menor, melhor. Que é a população que não pode ter acesso a todas as qualidades nutricionais necessárias para uma dieta saudável. Porque você precisa de proteínas, você precisa de gorduras, você precisa de cálcio, você precisa de potássio, você precisa de diversos tipos de como posso dizer, nutrientes são relevantes, vitaminas, minerais, enfim, calorias que são relevantes, por exemplo, uma criança crescer de forma saudável, né? No caso, isso é proporcional à falta de concentração de capital no país. Você pode ver que esse país aqui no principal aqui, o PIB deles é bem baixo, principalmente per capita, ajustado com purchasing power parity, né? Relação ao poder de compra. E é o preço de matéria-prima na agricultura. A gente vai para a questão, qual que é o custo da agricultura, né? Por que a agricultura é tão cara? É o preço da matéria-prima na agricultura ao longo dos anos. Teve um aumento, por exemplo, aqui depois da crise de 2008. E na época da pandemia também teve aumento. Outra coisa que afeta o custo na agricultura é o índice de frete de containers. Porque tem containers que vão de lado para o outro. E você vê, do ponto de vista marítimo, teve um aumento na época da pandemia, por exemplo, e na época da pós-pandemia também. Esse daqui é um índice com relação ao Mar Báltico. É um índice geral, que também é associado a preços com relação a movimentações de importação e exportação. Teve um crescimento também na época da pandemia. Outras coisas que são importantes. Taxas de juros em diversos países. Isso afeta o quanto um país consegue produzir com relação a crédito, linhas de crédito necessárias para maquinário, para exportação e importação, para transporte, para produção
os produtos numa fazenda. Então, se tem uma fazenda, você precisa de crédito. Não consegue, só com a poupança, conseguir fluxo de caixa suficiente para fazer suas coisas. Investimentos, coisas do tipo. Então, aqui é a taxa de juros em alguns países que são definidos pelos bancos centrais. Formas de juros de curto prazo ou médio prazo, que são importantes no mundo todo, como o LIBOR, o Euribor, o ESTER, que é o Euro Short Term Rate, que é um tipo de empréstimo de curto prazo, e sistemas bancários usam isso daqui. A gente vai fazer uma aula posteriormente só sobre sistemas bancários. O Security Overnight Financing Rate, que é o SOFR, também é importante, que é de curto prazo. O de Sterling Overnight Index Average, também é usado para caso. É o índice com relação a empréstimos também. Aqui são tudo índices com relação a empréstimos. De curto prazo. Coisas como inflação pode afetar o preço de produtos, também produção na agricultura, aqui na Europa. E também o custo de maquinário. Por exemplo, uma colheitadeira está R$1.190.000. Outra colheitadeira aqui, 540 mil. Então, obviamente, você tem um investimento. Uma segadeira aqui, 7 mil. Obviamente, você precisa de um investimento alto para ter essa maquinária para fazer uma produção em larga escala para exportar para outros países. Aqui, tratores. Aqui, ó, 325 mil. Dependendo da fazenda que você compra, tem aquele maquinário velho já lá. O problema é que esse maquinário tem depreciação e amortização que você tem que calcular, né? Então, depois de um tempo, isso daqui fica tanto... Tem que ter um custo de manutenção, que continuamente pode crescer ao longo do tempo, dando mais erros. E tem o outro problema, gasolina e coisa do tipo. E tem outro problema, que é quando lançam máquinas melhores e mais eficientes, que você tem que comprar. Senão você perde em questão de competitividade com outras empresas. Então você tem que ter um cash flow muito alto nesse setor. Então, o cash flow nesse setor, quando a gente analisar empresas em ações na agricultura, né? O cash flow, na minha opinião, talvez não seja tão importante. Seguindo o Buffett aí. Drones de agricultura, né? 170 mil, 197 mil. Dá pra usar inteligência artificial, por exemplo, para analisar esses campos. Tem empresas que fazem isso, terceirizadas já faz muito tempo. Plantadeira comum ali, 1 milhão. Outras plantadeiras ali, 360 mil, 900 mil. Carretas agrícolas, escavadeiras, retroescavadeiras, planas agrícolas. E aí você tem questões com relação a você comprar uma fazenda, financiar a compra. Isso me lembra muito do livro do Toy Story, né? Mas eu não vou falar sobre ele agora. São taxas para financiamento imobiliário de 15 para 30 anos. Eu creio que isso daqui nos Estados Unidos. Então, o aumento na taxa associada a financiamentos reflete muito, sim, a capacidade de alguém pegar empréstimos para comprar uma fazenda. Aqui, taxa para financiamento imobiliário por mês na Turquia parece ter uma crise lá, né? Mas no mundo, no geral, é bem próximo uma da outra. Preços de fazenda aqui, 4 milhões em Rio Branco. Aqui 150 em Balsas. Aqui 4,8 milhões em Campanário. Obviamente aqui é 150 milhões, mas tem 7,36 mil hectares, né? Então, hectare pra caramba. Não sei quanto fica em acre, tem que converter pra acre, porque acre pra mim é uma medida melhor. Bragança Paulista, 7 milhões e 500 mil. Em Fazenda Brilhante tem até um mapa, 1 milhão e 400 mil. Enfim, você vê que o preço inicial para comprar uma fazenda. Então você tem que ter questão aí de comprar a fazenda, maquinário, trabalhadores que você tem que. Tem muita parte vai ser robotizada, né? Mas trabalhadores que vão estar nessa questão. Depreciação de máquinas, amortização com relação às máquinas, custo de manutenção, custo de importação de produtos fertilizantes, nitrato de amônio, nitrato de potássio, nitrogênio, enfim. N coisas. O preço de gado, caso se alguém
pode só fazer plantação de algodão. Então, tipo, não necessariamente gado é útil nesse contexto. Por isso que uma fazenda tem que ter, seguindo uma história de Baixar que não vou citar agora, ela tem que ter especialização. Ao invés de você plantar todo tipo de gado, é melhor você ter com qualidade de algumas coisas em larga escala. Você consegue ter um controle melhor. Por exemplo, remédio pra gado, cara. Você ter mais gado quer dizer que você tem que ter mais cuidado com relação a remédio, com relação a questões veterinárias. Tipo, quanto mais diversificação do seu portfólio você tem, pior. É claro que uma empresa maior consegue fazer isso de forma mais acurada, mas um fazendeiro assim, de de pequeno, médio tamanho, é melhor ter menos diversificação do portfólio dele de produtos. Aqui, por exemplo, algum tipo de gado, 25 mil, 5 mil. Vaca leiteira, 65 mil. Isso depende do lugar do país, tá? Depende também da região geográfica. Alimento, né? Tem como você também fazer na própria fazenda, mas obviamente às vezes também pela quantidade de animais pode importar. Então, silagem de milho, torta de algodão, casquinha de soja, caroço de algodão, DDT 30%, medicamentos para animais que você tem que também ter um veterinário para fazer check-ups contínuos, né, com relação a isso. Mais medicamentos anti-inflamatórios, vermífugo, antimicrobacteriano. Aqui, a questão também é que tem flutuações de preços de commodities que afeta todo o mercado. Então, sim, importação, tem tarifas agora de importação de maquinário da Europa para o Brasil, você vai gastar mais para ter seu maquinário. Isso vai te afetar. O preço de commodities de inflação que afeta o mercado de produção de maquinário lá fora vai afetar suas compras de renovação de maquinário na fazenda. Então, a relação de commodities com o preço do dólar vai afetar o quanto você ganha de importação, de exportação. A paridade do real com o dólar afeta no que você pode gastar domesticamente com relação à exportação, porque você ganha em dólar. Geralmente, quando você ganha em dólar, você tem mais poder de compra no Brasil, domesticamente. Então, tudo isso daqui afeta o mercado. Gasto de produção normalmente é a maior parte em químicos, fertilizantes e sementes, comida para animais, em gado, serviços da fazenda, no trabalho em si, aluguel, porque também tem aluguel de fazenda, você não precisa comprar uma fazenda, como você paga aluguel. Aí tem taxas que podem mudar anualmente, enfim. Não sei exatamente como funciona no caso de fazendas. Tem taxas de juros com relação à linha de crédito. Porque como eu disse, cara, fazenda você precisa de cash flow. Precisa de fluxo de caixa, porque você precisa estar investindo continuamente. Então, a maioria das vezes o fluxo de caixa vai ser negativo. A gente vai ver posteriormente empresas nesse setor. Mas, basicamente isso. Suprimentos, enfim. Aqui uma parte somente é em combustível e veículos. É mais fertilizantes e comida para os animais, né? Algo contínuo, né? Produção de fazendas em relação a gastos, né? Crescentes em 2022 comparado a 2021. Aqui tem questões como eletricidade, combustível, fertilizantes, diversos tipos de coisas de operacionais, sementes, gado e coisas do tipo. Dá pra ver que o alimento dos animais é bastante coisa. Gasto de produção, em relação a industrial, com origem na fazenda, como o gado. Então aqui é o preço cumulativo. Então gado tem muito custo. Então numa fazenda menor é melhor não ter gado, na minha opinião. Questões de marketing, armazenamento, transportação, transporte. Eu creio que é melhor fazer com uma empresa terceirizada transporte e armazenamento, porque você tem uma baixa de custo. Mas normalmente é impossível, né? Mas transporte é melhor fazer uma empresa terceirizada, né? E a legislação às vezes atrapalha nessa questão. Com essa questão de transporte, de petróleo, por exemplo, eu tava lendo a lei de bases, um livro que eu escrevi recentemente. E, cara, mudou muito, porque a lei de base do Jair Milei na Argentina mudou algumas coisas que anteriormente era uma bosta, né? Legislação da Argentina, né?
que ferrava, por exemplo, você, tipo, te atrapalhava e você, por exemplo, fazer transporte terceirizado. Tinha empresas que eram obrigadas a fazer um transporte, era mais custo nisso, ao invés de contratar uma empresa que era focada em transporte de petróleo, por exemplo, refinado. Enfim. Aqui o tamanho médio de fazendas, no Brasil, por exemplo, é 70 hectares para cima. Aqui em outros países é menor, França, coisa do tipo. Número de fazendas por país, China, Índia, Etiópia e Brasil, tá ganhando em milhões. Área de terra agrícola, ver que o Brasil tá ganhando. Índia, Indonésia, Paquistão. Maquinário da fazenda por 1.000 hectares, com baixa renda, média renda, renda maior e uma renda superior. Então, obviamente, com uma. Quanto mais você ganha, mais você tenha. Pode ter maquinário, né? Nem todo mundo tem 500 mil aí pra comprar um trator. Um trator não, uma colheitadeira boa, enfim. De novo, depreciação, manutenção, é um rolê. Produção no geral, de agricultura. Eu não sei como traduzir crops. Mas é cereais, frutas, vegetais, todo tipo de coisa por hectare. Então, de 0 a 1 hectare, aqui é o primeiro, até 500 a 1.000 hectares. E pra mais de 1.000 hectares, que já é uma fazenda enorme, né? Acho que se a gente voltar aqui, bastante. Por exemplo, aqui, 7.360 mil hectares, né? Mais de 7.000 hectares, tá 150 milhões ali naquela região. Então, eu vou chutar aqui que mais de 1.000 hectares já alguns milhões, né? Porcentagem de fazendas pequenas, né? Mais um Nepal, Indonésia, Índia e Nâmbia. Normalmente outros países que exportam mais têm fazendas grandes, como o Brasil, o Reino Unido. Enfim. Pequenos fazendeiros produzem 1/3 da comida mundial, da oferta de comida mundial, que é 33%. Aí essa fonte aqui diz que algumas notícias da mídia diziam que era mais, mas na verdade quem produz mais mesmo são os grandes produtores. Então você tem que deixar os menores de lado, né? Porque 33% é comida para bastante pessoa. Fertilizante usado por hectare em quilos por hectare, né? Você vê aqui na Europa, Caribe, Mianmar, Ásia, que por exemplo chega a 120 quilos por hectare, né? Mas também tem questões de eficiência, né? Nem em todos os lugares o tanto de nitrogênio que foi usado de fato produziu o custo-benefício com relação a isso. É porque tem outras técnicas também. Nitrogênio foi no começo do século passado. Outras técnicas também relevantes. Aqui eu errei, não é cálcio. É nitrogênio, fosfato e potássio, que são os principais fertilizantes. Eu falei cálcio. Esquece que eu falei cálcio. Eu esqueci. Nitrogênio, fosfato e potássio. Além de macronutrientes também. Consumo de fertilizantes por país, Estados Unidos, Brasil. Dependente da Rússia nisso. A Rússia produz fertilizante, né? Então. E basicamente tem os principais consumidores de fertilizantes no mundo. Taxa de aplicação de fertilizantes ao longo do tempo, para ver que é bem parecido. Diminui o tempo. Fertilizantes usados por hectare na China, Brasil. Nitrogênio, 88 quilos por hectare no Brasil. Na China, 66. Aí são escolhas e também depende do tipo de plantio, tá? Depende cada país tá focando na questão de plantio. Fósforo e potássio. Então essa relação tem uma diferença com relação ao tipo de plantio que cada um tem, né? Mas o nitrogênio tem uma grande gama no mercado aí. Principalmente para exportação. Por isso tem que exportar. É impossível você só vender domesticamente. É burrice até também. Uso de pesticidas por país: Brasil, Estados Unidos, Indonésia, Argentina, China. Principais empresas de pesticidas, como a Syngenta na Suíça, Bayer Crop Science na Alemanha,
a BASF na Alemanha, Corteva nos Estados Unidos e etc. A gente vai ver sobre isso em outro episódio. Consumo de pesticidas no mundo. América e Ásia ganhando, depois a Europa. A questão é, precisamos de fertilizantes agrotóxicos? A questão é óbvio que sim, porque tem o suficiente com relação a fertilizantes sintéticos de nitrogênio ou de potássio, fosfato, coisa do tipo. Você não tem o suficiente para alimentar 7 bilhões de pessoas no mundo. A maioria dos países importa bastante coisa. Alguns, como o Brasil, Estados Unidos e Rússia, produzem bastante e exportam. Então a questão não é uma questão nem de escolha, é uma questão de necessidade que fertilizantes sejam usados com os devidos cuidados, obviamente. Se tem alguma coisa que afeta a qualidade da comida, você tem que, obviamente, regular. Mas sem fertilizantes, basicamente, vai a humanidade. Então, como eu disse, o aumento populacional vem do aumento na produção. É ok, né? Ok. Agora que a população cresceu, você tem que alimentar a população. Para isso, você tem que continuar produzindo. Obviamente, tendo quedas em populações atualmente, taxa de natalidade, em países desenvolvidos. A minha teoria é que, em questões de dinâmica de populações, mas é uma teoria porque historicamente a gente não viu isso em outro contexto. Então eu não consigo saber que um ser humano consegue saber o futuro dessa forma. Mas em questões da One Child Policy, coisas do tipo da China, do governo querer intervir quantos filhos a pessoa quer ter, enfim, isso causa problemas. Pelo contrário, dinâmicas populacionais, elas se ajustam organicamente sozinhas, sem você fazer nada. Então, eu creio que, no geral, isso não é um problema. Então, a produção só tem aumentado. E o normal é que a produção se adequa à demanda, não o contrário. Então, a grandeza na produção não veio do aumento na demanda populacional. O aumento na produção gerou aumento populacional e que construiu a demanda. É uma lei de Say e cada lei de Malthus. Então é uma lei nova aí. Mas enfim, é isso, até o próximo episódio.